Brasil acima de tudo. Olá, sejam bem-vindos ao Brasil acima de tudo, e a notícia que nós temos para você é grave, é gravíssima, e nós precisamos do seu compartilhamento neste vídeo. Não se esqueça, use as suas redes sociais, envie esta informação para o maior número possível de amigos e conhecidos para que o Brasil saiba o que está prestes a acontecer. Uma decisão de Raquel Dodge ameaça as investigações mais complexas, como as investigações envolvendo casos de corrupção, e traz uma revolta a procuradores. Muitos procuradores já estão pedindo afastamento porque a situação está muito grave. Isso nós vamos entender aqui no Brasil acima de tudo, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe muito. A sua opinião também é muito importante para nós. E para você que ainda não é inscrito, este é o momento, tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se ou inscrever. Você clica nele e logo após aparecerá um sininho para você receber as nossas notificações todos os dias, ok? A ameaça à independência de investigações? A mudança no Ministério Público, proposta por Raquel Dodge. O Ministério Público Federal pode decidir. O Ministério Público Federal está prestes a decidir sobre um projeto que altera radicalmente a forma como a instituição investiga casos complexos como os de corrupção. Apresentada pela chefe da instituição, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, no começo de fevereiro, a proposta virou foco de insatisfação. Mais de 600 integrantes do Ministério Público assinaram um manifesto contra a ideia e 257 em todo o país entregaram suas funções e interromperam atividades, algo nunca visto na instituição. As informações que trazemos para você estão no site terra.com.br. Questões salariais e disputas de poder também motivam a rebelião dos procuradores. O projeto de Dodge cria estruturas chamadas ofícios de atuação concentrada em polos ou ofícios especializados. São basicamente grupos de procuradores com mandatos de 2 anos e foco em determinados temas. O país poderia ter, por exemplo, um ofício de atuação concentrada para investigar um caso importante de corrupção como a Lava Jato, por exemplo. Outro apenas para atuar em casos de barragens de rejeitos como as de Brumadinho e Mariana, e assim por diante. Mudanças como a dos ofícios especializados precisam ser aprovadas por um colegiado formado por 10 procuradores, chamado Conselho Superior do Ministério Público, por meio de uma resolução. Dodge apresentou o tema para votação no começo de fevereiro, houve controvérsias e bate-boca, e a decisão acabou adiada. A relatora do projeto, a procuradora Maria Caetana Sintra Santos, abriu dias atrás um prazo para que procuradores pudessem propor mudanças no texto. O tema volta à pauta do Conselho nesta sexta, junto com uma proposta alternativa formulada pela Associação dos Procuradores, a ANPR. Ao longo de reunião no dia 8, Dodge recebeu sinais de vários integrantes do Conselho de que votariam contra a proposta. Inclusive a número 2 do Ministério Público durante parte do mandato de Rodrigo Janot, Ela Vieco. Dodge disse que estava com fome. Eram por volta de 13h30 e encerrou a reunião. Nos dias seguintes, o clima ficou tenso no Ministério Público Federal e a reportagem da BBC News Brasil apurou que Dodge chegou a cancelar uma viagem para a Inglaterra na semana seguinte à da reunião. Mas afinal de contas, o que é este projeto? Mas o que é exatamente o projeto de Dodge e por que ele causa tanta polêmica? A criação dos ofícios especializados mexe em vários pontos sensíveis da organização do Ministério Público, principalmente a forma como os casos são distribuídos e a forma de trabalhar de cada procurador. Hoje, as ações são sorteadas entre os procuradores de acordo com o estado onde trabalham e o tipo do ofício do qual são titulares, meio ambiente, criminal, populações indígenas e etc. Quando um procurador se depara com um caso complexo ou de grande repercussão, ele pode pedir a criação de uma força-tarefa.
Nesse caso, outros procuradores passam a dividir com ele o trabalho, mas ele continua sendo o titular, o procurador natural do processo. Na Lava Jato do Paraná, esse posto é de Dalton Dallagnol. Na Operação Greenfield, o titular é o procurador Anselmo Lopes de Brasília. Muitas vezes, os integrantes de uma força-tarefa acumulam as novas funções com o seu trabalho normal, sem receber a mais. Com os ofícios especializados de DOD, os casos relativos a certos temas seriam distribuídos somente aos procuradores daquele grupo. Imagine que os procuradores do estado de Pernambuco decidam criar 2 ou 3 ofícios especializados para tratar de casos de corrupção. A partir daí, todas as investigações sobre desvios de verbas públicas naquele estado passarão a ser feitos pelos procuradores destes grupos. Os casos seriam distribuídos entre esses ofícios e sorteados entre os procuradores que os integram. Em alguns casos, esses novos ofícios especializados incluiriam mais de um estado. Se o projeto de DOD passar, é possível que nos próximos anos, procuradores de Minas, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas decidam criar um ofício relativo à bacia do Rio São Francisco, por exemplo. A criação desses grupos seria decidida em conjunto com as câmaras do Ministério Público Federal, grupos temáticos que funcionam na Procuradoria-Geral da República em Brasília. A princípio, as investigações já em andamento não deixariam as mãos de seus titulares atuais para os novos ofícios. Dalton Dallagnol continuaria como titular dos casos da Lava Jato, por exemplo, a menos que ele decidisse o contrário. Os pontos que mais desagradam os procuradores dizem respeito à forma como serão escolhidos os integrantes destes grupos e à sua manutenção no cargo. Hoje, os titulares dos ofícios são escolhidos de acordo com a antiguidade. Quando uma vaga nova surge, é realizado um concurso e entre os aprovados é escolhido o mais antigo. E não pode ser removido por ninguém, a não ser que cometa uma falta e seja punido. Uma vez que o procurador receba um caso para investigar, ele também não pode ser afastado das investigações. E essa garantia é necessária para evitar a interferência de interesses poderosos. No novo projeto, a escolha dos integrantes seria feita por critérios de notória especialização, atuação anterior naquele tema ou formação acadêmica na área, e não mais antiguidade. A escolha dos integrantes seria decidida pelos procuradores dos estados e aprovada depois pelas tais câmaras da PGR, as 6 delas divididas por temas. E ao contrário do que acontece hoje, a permanência do procurador nesses ofícios especializados não seria mais vitalícia, teria duração de 2 anos a ser aprovada pelas câmaras. Os responsáveis por esses ofícios teriam de mandar relatórios de suas atividades e correm o risco de perder o controle de suas investigações caso a cúpula da PGR assim decida. Para os critérios do projeto, trata-se de uma forma do comando da instituição concentrar poder e controlar o trabalho dos demais procuradores, o que Raquel Dodge nega. Os procuradores então se tornariam fantoches? A proposta é parecida em alguns aspectos com o que já existe na Justiça Federal. Antes de virar ministro da Justiça, Sérgio Moro era juiz de uma vara da Justiça Federal especializada em lavagem de dinheiro, a 13ª de Curitiba, que continua sendo responsável pela Lava Jato no Paraná. No caso da Justiça, essas varas surgiram no começo dos anos 2000. Tem uma semelhança com a preocupação da doutora Raquel Dodge agora, de tentar dar respostas especializadas a determinados temas. Mas uma vez criadas estas varas na Justiça, como elas foram ocupadas? Por antiguidade. Os juízes se candidataram e o mais antigo passou a ocupar. E aí ele passou a ser permanente, inamovível, que não pode ser retirado do posto, com independência para agir. Na 13ª vara, o titular foi Sérgio Moro até outro dia. Explica o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante. A comparação que eu faço é a seguinte: imagine que o Conselho da Justiça Federal, ao invés de agir dessa forma, tivesse dito o seguinte: quero selecionar o juiz desta vara pelo período de 2 anos, e a cada ano mandará relatórios para o Conselho. Ao fim de 2 anos vou decidir se esta vara vai continuar existindo, se eu vou indicar o Dr. Moro de novo ou se vou indicar outra pessoa.
É isso que está no projeto, critica Robalim. Você indicar um procurador com um prazo definido de 2 anos de atuação e que ao final destes 2 anos a cúpula da casa vai avaliar a continuidade do seu trabalho é algo que, na visão da ANPR, afeta a forma de trabalhar, a independência do procurador para agir, diz ele. A independência para investigar também é a principal reclamação dos procuradores, que assinaram um manifesto contra o projeto de Dodge. Segundo o procurador Mário Bonzaglia, que propôs o texto, foram 619 assinaturas em 4 dias. Hoje, há 1.151 procuradores em atividade. Da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná assinaram o texto Dalton Dellanol e a procuradora Laura Tessler. Da maneira como redigida a proposta, sob a alegação de conferir maior eficiência e especialização à atuação do Ministério Público Federal, altera significativamente os critérios que disciplinam a distribuição de casos entre os procuradores da República em todo o país, diz o texto. A radical e pouco debatida proposta concentra nas mãos da cúpula da instituição um enorme poder e pode vir a resultar em algum momento na criação de mecanismos de ingerência, ainda que de forma indireta, sobre a atuação dos procuradores. É preciso atenção para um projeto que, mesmo reflexamente, permitirá a existência de procuradores da República biônicos, o que em nada interessa à sociedade brasileira, diz o texto. Para Bonzaglia, a forma como a proposta de Dodge está redigida abre margem para interferências do Procurador-Geral da República de turno. O mandato renovável para o cargo é de 2 anos. O projeto abre margem para ingerências das câmaras, que são órgãos de cúpula. Os coordenadores das câmaras são indicados pelo PGR. Os outros 2 membros, as câmaras têm 3, são indicados pelo Conselho Superior, explica ele. Agora veja, o procurador poderá ser reconduzido ou não, ou seja, ele mesmo que esteja trabalhando bem pode não ser reconduzido, diz Bonzaglia. Bonzaglia ressalta que não vê má fé na atuação de Raquel Dodge, mas diz que o projeto abre brechas para violações. Bom, pessoal, nós queremos saber aqui a sua opinião sobre este projeto de Raquel Dodge que está prestes a ser votado e, segundo alguns procuradores, ameaça as investigações e traz revolta dentro da Procuradoria-Geral da República. Nós queremos saber a sua opinião e o que você pensa sobre este assunto. Deixe aqui nos comentários e voltamos já com mais informações. Existem maneiras de como ganhar dinheiro em casa? É possível? Bom, a crise financeira sendo sentida no bolso de todos, não seria nada mal arrumar maneiras de como ganhar dinheiro em casa, não é mesmo? Ninguém sabe o dia de amanhã. Ganhar dinheiro no conforto do seu próprio lar é, sem dúvidas, uma realidade. Quer saber como? Então clique no link da descrição desse vídeo e mude sua vida para sempre. Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.